Feito. Então, só para lembrar, na aula passada a gente estava começando a estudar o caso geral de oscilações amortecidas. Eu até cheguei a fazer o estudo mais ou menos completo do amortecimento subcrítico, não é o subamortecimento, ou seja, amortecimento fraco, né? Na verdade, a gente derivou a solução completa do oscilador amortecido, né? A gente mostrou que ela pode ter 3 tipos de comportamento, né? Um é o subamortecido, onde o amortecimento é fraco. Um é o criticamente amortecido e o superamortecido, né? Que é os 2 casos que eu vou tratar hoje. Mas ainda eu vou falar um pouquinho sobre o subamortecido, que foi o que a gente tratou na aula passada, falar um pouquinho mais dele, obter mais algumas quantidades. Mas a proposição da aula é continuar oscilações amortecidas, né? Especificamente, eu vou introduzir uma quantidade associada ao subamortecimento, que é o fator de qualidade, né? Que na verdade, vai me dar quanto a energia está sendo perdida, né? Em um período de movimento no subamortecimento, né? Lembrando que no subamortecido eu ainda tenho um movimento oscilatório, né? Eu tenho uma frequência, que é o ω1, né? Onde a partícula não vai imediatamente para o ponto de equilíbrio x igual a zero, mas ela ainda oscila, mas claro, a oscilação, para cada período desses, ela vai diminuindo a amplitude do movimento até chegar no final, depois de um tempo assintótico, no ponto de equilíbrio que nós colocamos em x igual a zero. E depois eu vou analisar os outros tipos de amortecimento, o crítico e o supercrítico, lembrando que o parâmetro que estabelece cada um desses casos, né, é o parâmetro de amortecimento beta que a gente definiu na aula passada. Então, ainda eu vou voltar um pouquinho para o movimento harmônico com amortecimento subcrítico, ou seja, pequeno amortecimento, né, ou seja, vão ser os casos onde o parâmetro de amortecimento beta é menor que a frequência natural do oscilador, se ele não tivesse amortecido, que a gente está denotando por ω0, né? A gente chegou a calcular a potência dissipada na aula passada, né? Ou seja, a variação da energia mecânica, né? Ela está sendo perdida, né? Então, ela tem uma potência, ou seja, energia por unidade de tempo, que está sendo perdida, né? Lembrando quem é o ω1, aqui no nosso caso de movimento harmônico amortecido subcrítico. O ω1, que é a frequência do período amortecido, a frequência do movimento amortecido, né? Na verdade, é uma relação, né, entre a frequência natural ω0 e o parâmetro de amortecimento beta. A gente está assumindo que o beta é bem menorzinho que o ω0 aqui. A gente obteve qual é a expressão da variação da energia mecânica, ou seja, a potência dissipada, em termos da velocidade. Se vocês olharem a aula passada, eu derivei explicitamente, né, a expressão da taxa de variação temporal da energia mecânica em termos da velocidade. Então, ela depende da constante de amortecimento B, né, e do quadrado da velocidade, mas lembra que a velocidade, como é um movimento periódico, né, a velocidade varia com o tempo, né. A gente obteve qual é que é a aproximação para pequeno amortecimento, ou seja, nesse limite aqui, né, beta muito menor que 1, pequeno amortecimento. A gente mostrou que a expressão da velocidade se simplifica um pouquinho, né. A gente tem uma expressão que é periódica no tempo, senoidal, com uma amplitude modulada, né, onde a gente tem exponencial e na menos beta t, né. A gente até analisou o que eu quero dizer com amplitude modulada. A gente tem envoltórias, né, que são exponenciais, e dentro dessa envoltória se desenvolve esta função periódica aqui, que a fase depende do período ou da frequência angular ω1, né, associado ao movimento amortecido, né. Aqui a gente vai elevar ao quadrado, então aqui eu já coloquei a expressão aproximada, né, aproximada da velocidade. Lembrando que a velocidade, ela tem 2 termos, né, na verdade. Tem um termo que está multiplicado pelo parâmetro beta, a gente desconsiderou. Sobra isso, basicamente, depende da frequência ω1 e a forma de um seno, isso tudo elevado ao quadrado, né. Eu quero calcular o valor médio dessa taxa de variação temporal, ou seja, calcular a potência média, né, a potência dissipada média. Para fazer isso, eu preciso calcular quanto é que é o valor médio da função seno ao quadrado, né? Então, a função seno ao quadrado, se eu está desenvolvendo um tempo maior que um período, né, de movimento oscilatório, a função seno é uma função que tem máximos entre -1 e 1, né? Mas o seno ao quadrado é uma função que roda entre 0 e 1, mínimo 0, máximo 1. Claro que o valor médio entre 0 e 1 é 1/2, né? Então, quando eu for tomar o valor médio da potência dissipada,
No caso do seno ao quadrado, o seu valor médio eu vou assumir que é 1/2, né? E aí o que a gente tem aqui, basicamente, o valor médio da potência dissipada vai ser o quadrado dessas quantidades, a menos do B, né? Então eu tenho menos A2, 1/2 que vem da média do seno. O B, né? Lembrando que o B pode ser escrito em termos do beta, né? O B é 2 beta vezes a massa da partícula, né? Aqui a gente tem a frequência ômega 1 ao quadrado, que no caso de pequeno amortecimento é muito próxima da frequência natural, né? Então aqui eu vou assumir que o ômega 1 é muito parecido, muito próximo do ômega 0. O amortecimento é tão pequenininho que a frequência angular ômega 1 é quase igual à frequência natural do oscilador sem amortecimento, certo? Aqui eu já vou lembrar qual é que é a expressão da frequência natural, né? Ômega 0 ao quadrado, ela é K sobre M, né? No caso do oscilador não amortecido, né? E com isso eu consigo, cancelando aqui, eu vou substituir B por 2 beta M. Aqui eu tenho ômega 0 quadrado K sobre M, eu vou ter um cancelamento das massas, e aí eu vou ter a potência média escrita em termos da constante de amortecimento, e do K e da amplitude, a menos da exponencial decrescente, que não está aparecendo aqui, né? Mas, basicamente, o que vai acontecer é isso tudo aqui, né? Eu tenho 2 beta, K sobre 2, né? K sobre 2, a amplitude ao quadrado, e a exponencial decrescente, onde quem está controlando, né? O parâmetro que está controlando o decrescimento nessa exponencial é o parâmetro 2 vezes beta. Basicamente, então, essa expressão aproximada da potência dissipada, né, no caso do subamortecimento. Na aula passada, a gente calculou quanto é que era o valor da EMEC mesmo, né? A gente calculou a EMEC completinha e escreveu ela na aproximação de pequeno amortecimento. A gente mostrou que a energia mecânica média, né, é basicamente a energia mecânica do oscilador livre, que é 1/2 de K quadrado, e decai exponencialmente, onde, de novo, o decrescimento exponencial da energia mecânica está associada com o parâmetro 2 beta, né? Então, aqui, essa expressão que eu acabei de calcular para a potência dissipada, média, né, é basicamente menos 2 beta vezes a energia mecânica média do oscilador, né? Isso é um resultado que a gente já tinha obtido, né, na aula passada, combinando, na verdade, os dois resultados que a gente viu sobre energia mecânica no final da aula passada. O que eu quero calcular com essas quantidades aí é o que a gente chama de fator de qualidade, né? O fator de qualidade está relacionado quanto de energia o oscilador perde devido à força dissipativa, né? Então, primeiro eu vou calcular, para calcular o fator de qualidade, eu vou calcular a energia dissipada. Eu tenho aqui a potência média, ou seja, a energia por unidade de tempo média dissipada, né? Para eu calcular quanto é que é a energia dissipada num certo período, eu vou aqui usar o período do movimento oscilatório amortecido, né, que está associado com a frequência ômega 1, né? Então, o período do movimento oscilatório amortecido é 2π sobre ômega 1, mas como eu estou com subamortecimento, o amortecimento fraco, o ômega 1 é da ordem de ômega 0. Então, para um período de movimento, eu quero calcular qual é que foi a energia dissipada média, né? Que eu vou denotar por delta energia média, né? Delta energia média, então vai ser qual é que é a energia que é perdida na média, né, num período t. Então eu vou multiplicar a potência pelo período, né, porque potência é energia por unidade de tempo, se eu multiplicar isso por tempo, eu vou ter energia, né? Então, eu tenho watts vezes segundo, eu vou ter energia em joule se eu estou no SI. Então, e ainda escrevendo a expressão da energia média aqui, né, que é menos 2 beta, valor médio da EMEC, está aqui. Isso aqui é quanto eu perco de energia mecânica para cada período t de movimento. A cada t perde esta quantidade de energia devido à conversão, né, de energia mecânica em energias não mecânicas, né? Calor, som, etc. Todas as energias que não são potenciais nem cinéticas, né? E aí sim eu vou definir, associado ao movimento subamortecido, o chamado fator de qualidade Qzão, né, que é grande, que é uma quantidade adimensional, então ela não tem unidades, né, que é definido desta forma aqui, tá? O fator de qualidade Q é 2π vezes essa razão aqui de energias, tá? É a razão entre a energia armazenada no oscilador, ou seja, a que está no oscilador num certo tempo, né,
seja, que ela consegue manter um certo tempo, né? Que é esta daqui, né? É a energia média, né? Dado um determinado instante de tempo, e divido isso pela energia dissipada por ciclo, né? Então, o que está aqui, a menos do 2π, basicamente é qual é que é a fração da energia do oscilador que é perdida, né? Em cada período, né? Basicamente é isso que eu estou calculando. O fator Q é basicamente isso, né? Qual a fração multiplicada por 2π, né? Da energia do oscilador para cada instante é perdida a cada ciclo, né? Então, basicamente, aqui estou escrevendo essas quantidades. A energia armazenada no oscilador é a sua energia média. A energia dissipada por ciclo a gente calculou, que é o ΔE, né? Então, aqui eu tenho 2π. A energia média vai cancelar com o 2β, energia média vezes período, né? Então, eu tenho cancelamento das energias médias. Então, eu fico só com 2π sobre 2βt. Eu já escrevo aqui o t, né? O período em termos da frequência ω0, né? Lembrando que t é 2π sobre ω0, então eu tenho o cancelamento dos 2πs. Então, você já entende por que foi introduzido esse 2π aqui, né? Quando eu converto o período em frequência angular, esse 2π é cancelado, né? E aí o que sobra para o fator de qualidade é ω0 sobre 2β. Ou seja, só depende da razão, né? Entre a frequência natural sem amortecimento e o parâmetro de amortecimento beta, da intensidade da força dissipativa, né? Dá para entender aqui que o fator de qualidade vai ser cada vez maior quando o amortecimento é pequeno, né? Quanto menor o amortecimento, maior é o fator de qualidade, ou seja, menor é a fração de energia perdida por ciclo, né? No meu oscilador amortecido fracamente, né? Esse é o fator de qualidade. Alguns exercícios, alguns problemas que a gente vai fazer, tanto nas atividades quanto em aula, aqui a gente vai utilizar, ao invés de determinar ou designar quanto é que é o parâmetro de amortecimento, a gente pode designar diretamente o fator Q, né? Então a gente sabe que o fator Q basicamente é a razão, a menos 1, 2 aqui, né? A razão da frequência natural pelo parâmetro de amortecimento, né? Então, de alguma maneira, na verdade, a gente dá quanto é que é o amortecimento. Beta é inversamente proporcional ao fator Q, né? Como a frequência natural é fixa para o oscilador, né? Aqui eu vou fazer aplicações ainda para o subamortecido. Na verdade, eu queria desenvolver mais esse problema, ele é bem interessante, mas eu não tinha todos os dados para a gente fazer a conta do subamortecido. Mas a ideia aqui é que eu posso aplicar os conhecimentos do subamortecimento para aplicações físicas tecnológicas, né? Então, um dos exemplos, inclusive esse problema aqui, né, essa questão, foi usado na ENAD 2018, acho, tá? A ENAD, 2018 ou 2008, agora não lembro mais, tá? O ENAD é a prova que os graduandos aí têm que fazer no final do curso, né? Então, aqui, esse problema, ele dá características tecnológicas, no caso aqui, de amortecimento em carros da Fórmula 1, né? Então, a partir de 2006, essa equipe, né, a Renault, a equipe de Fórmula 1, no caso, né, ela estava colocando nos carros, começou a colocar nos seus carros, né, absorvedores de vibração, tá? Especificamente para controlar a vibração do carro de Fórmula 1, quando ele passa pelas chamadas zebras, né? Que é aquelas raias que tem, né? Zebra são as faixas brancas, né? Que em geral são salientes nas beiradas, né? Nas beiras do caminho, né? Justamente elas estão ali para fazer com que os carros não adentrem fora da pista, né? Para manter eles dentro da pista, né? Ou inclusive ajudar eles a acelerar se eles estão numa curva muito fechada, né? Mas o que eles fizeram, então, foi introduzir um conjunto de amortecedores, né, para absorver esse tipo de vibração, tanto na região traseira quanto dianteira do carro de Fórmula 1, né, para minimizar essas oscilações, né? Então, ele vai fazer com que, ao invés de eu ter uma oscilação livre, né, com uma frequência natural ω0, ele consegue suavizar, por exemplo, se eu estou com um movimento amortecido, né, usando absorvedores, né, ou seja, usando amortecedores, né, eu consigo minimizar, ou seja, enfim, tornar menor a amplitude de vibração, né, certo? Ainda, claro, oscilatório, mas diminuir muito a oscilação, né,
do carro, né? Enquanto ele está passando pelas zebras, né? Aqui está o esquema, né? O esqueminha de onde está localizado, né? Aqui tem o desenho especificamente dessa peça que está colocada na parte dianteira aqui do carro de Fórmula 1, né? Basicamente ele tem duas molas, tá? Então aqui é um caso particular, a gente está estudando uma mola só, né? Nos nossos modelinhos a gente só tem uma mola, aqui tem duas molas, mas não tem problema nenhum, elas estão sendo usadas em conjunto, tem uma mola 1 aqui e uma mola 2, a massa está aqui, é uma massa de 7 quilos, tá? Tem uma massa de 7 quilos conectada com duas molas, tá? Cada uma delas tem constantes de rigidez diferentes, mas são duas molas. Então tem uma mola efetiva que eu posso explicar através de um K efetivo, né? E claro, eu tenho um amortecedor, tá aqui, né, representado o amortecedor. Então o amortecedor vai introduzir uma força dissipativa aqui, né, que vai diminuir as amplitudes, né, de oscilação. Isso está conectado, claro, tá com a carcaça, né, com essa carcaça que está aqui, né. Então tem a massa, duas molas e um amortecedor. Basicamente esse é o esquema do que é usado no carro, lá, né, no amortecimento. Então, no caso dianteiro ali, né, o sistema é um sistema massa-mola, né, como eu estava falando para vocês. Tem uma massa aqui com duas molas conectadas, né. A massa ali é de 7 quilos, né, e ela apoia sobre duas molas, como mostrei ali, né, que tem Ks diferentes, as duas molas não são iguais, né. Uma é mais rígida que a outra, o fator de rigidez é essa aqui, ó. Uma das molas, a razão é 1/3, tá? 1/3, então tem uma das molas que tem uma rigidez bem menor que a outra, então tem uma bem suave e uma bem rígida, tem um descompasso na rigidez. Eu posso chamar de K1, K2, né, os Ks das molas, onde o meu K efetivo, como se fosse uma mola só, é a soma desses dois Ks aí, né, que são então inseridas na fibra de carbono, né. E tem um amortecedor, como eu falei, que ele é regulável, né, usando um fluido viscoso, né, então um pistão, né, um pistão com fluido aqui, que vai fazer o papel do amortecedor, né, certo? E aí eles podem controlar o fluido que está ali para introduzir mais ou menor amortecimento. O que é sabido experimentalmente da oscilação natural, né? Então, se eu tirar o amortecedor, né, e ficar só com as molas, né, a frequência natural do oscilador, construído daquele jeito, esquemático, né, é raiz de 2 sobre 2 Hz. Né? Essa é a frequência, na verdade, né? Frequência em Hz, né? Natural, certo? O que eu quero fazer aqui, ou o que ele pede em geral nesse problema do ENAD especificamente, né, eles pedem para calcular qual é que é a rigidez das molas, né? Ou seja, dada esta frequência natural em Hertz, qual é que é a rigidez das molas, das duas molas, né, que estão sendo aplicadas aqui no amortecedor do carro, né? Claro que aqui ele não dá informação sobre o amortecimento em si, então eu não posso fazer contas, né? Eu não sei se é subamortecido ou se é crítico ou subcrítico, mas do ponto de vista da frequência natural, eu consigo determinar a rigidez das molas, pelo menos, né? Então, por exemplo, se fosse subamortecido, né, o amortecedor não é tão forte assim, né? É fraco. Basicamente, o que a gente precisa saber é a frequência natural, a frequência angular natural, que é o ômega 0, né? Que se for subamortecimento é da ordem do ômega 1, né? Para a gente obter o ômega 0, a gente vai multiplicar por 2π a frequência, né? Então, 2π vezes a frequência nos dá a frequência angular, que é a que a gente está usando nas equações de movimento, né? 2π vezes a frequência, no caso aqui a frequência natural da carenagem, ali onde ele está colocando aquele oscilador, né? É 2 raiz de 2 Hz multiplicado por 2π em radianos, né? Se eu fizer essa multiplicação, claro, eu vou ter π raiz de 2, eu tenho cancelamentos dos dois aqui. Π raiz de 2 radianos por segundo é a nossa frequência natural, frequência angular natural. Né? Se é subamortecido, isso vai ser igual ao ômega 1, né? do subamortecimento. Né? Relativo aos Ks da mola é aplicação direta, né? Porque se a K é a constante de rigidez efetiva das duas molas, né? Se a gente conhece a frequência natural ômega 0, a gente calcula quanto é que é a rigidez efetiva, né? Lembrando que ômega 0 quadrado é K sobre M, onde K é a rigidez da força elástica, né? Então aqui tá
K pode ser escrito em termos do quadrado da frequência natural, frequência angular natural, vezes a massa. Como a gente tem a massa, que é 7 kg, e a gente tem a frequência natural em radianos por segundo, basta calcular, né? Então, ômega 0 é 2π vezes a frequência, ao quadrado vezes a massa, colocando em números, né? A frequência angular é π raiz de 2, isso ao quadrado, né? Multiplicado pela massa 7 kg, isso no SI vai dar uma rigidez efetiva, né? Em Newton por metro, claro, que é 2π ao quadrado, né, vezes 7, ou seja, 14 vezes π ao quadrado, que é algo entre 14 vezes 9, né, porque o π é um pouquinho mais que 3, né, então 14 vezes 9 por aí. Isso dá 138,2 Newton por metro, isso é a constante efetiva da mola, mas na verdade aqui nós temos duas molas, né, e como eu falei para vocês, uma é mais rígida que a outra, né? Com uma proporção de 1:3, né? Então, se eu sei que a rigidez efetiva é 138,2, e isso está distribuído entre duas molas, onde a proporção nas suas rigidezes é de 1:3, né? Eu posso dividir o 138,2 em 4 partes, né? Uma parte vai para uma mola, 3 partes vai para outra, né? Então, aqui eu calculei quanto é que é o K1 e o K2. Vamos supor que o K1 seja a mola que tem menor rigidez, né? Ela é 1/4 desse valor aqui, né? 1/4 de 138,2, né? Isso dá 34,55 Newton por metro. E a outra vai receber 3/4 da efetiva, né? Ou seja, 3/4 de 138,2 dá 103,65. Dá para checar aqui que se somado, as duas constantes vai dar a constante efetiva, né? Então aqui eu só distribuí as rigidezes das molas, né? Aqui, no caso, eu não fiz nenhuma conta de amortecimento, porque ele não me deu informação sobre as constantes de amortecimento, mas você poderia fazer, se eu tivesse as medidas experimentais do fluido que está no amortecedor, a gente poderia fazer até o cálculo, né, de qual é que seria a frequência de oscilação nova, né, que é o ômega 1, verificar se é amortecido ou subamortecido, ou se é crítico, não. Mas, a princípio, esse é um exemplo onde eu consigo conectar a constante de rigidez efetiva do sistema com a frequência natural, né? Onde eles me deram a frequência em Hertz mesmo. Só para mostrar um exemplo onde tem aplicação tecnológica, onde esses dispositivos são baseados nesses sistemas que a gente está vendo, né? No caso, amortecimento, um oscilador amortecido. Pode ser subcrítico ou não, né? Não tem como saber sem olhar mais informações sobre o amortecimento. Isso é só para finalizar o subamortecido, que foi o tema da aula passada, né? Agora eu vou analisar, o resto da aula, eu vou analisar os outros dois casos, né, que a gente estava conversando na aula passada como soluções gerais, né? O seguinte caso é quando o oscilador está criticamente amortecido, né? Então aqui eu tenho um oscilador crítico, né? Criticamente amortecido, tudo está escrito em texto. A criticalidade está relativo a quanto é que é a relação entre beta, né, o parâmetro de amortecimento, e a frequência natural do oscilador sem amortecimento, né? Então, nos casos gerais, onde o beta é maior que o ômega 0, ou seja, maior ou igual ao ômega 0, né? Ou seja, o parâmetro de amortecimento for tal que ela é maior ou igual a frequência natural do oscilador livre, né? A gente não vai ter mais o movimento oscilatório. Quando a gente tem subamortecimento, a gente tem a assíntota, mas ainda tem um movimento oscilatório ocorrendo dentro da assíntota, que corresponde fisicamente a diminuições a cada período da amplitude de movimento, né? Eu vou ainda passar pela origem algumas vezes antes de parar no ponto de equilíbrio, né? Agora, se o amortecimento é grande o suficiente, né, pode ser crítico quando beta é igual a ômega 0 ou beta muito maior que ômega 0, né? O sistema não vai mais ter movimento oscilatório, ele vai ir imediatamente, dentro de um certo tempo, né? Imediatamente, sem oscilação, para o ponto de equilíbrio, tá? Então, eu não vou... Eu até posso passar pela origem uma vez, mas no movimento de ir direto para o ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, se eu parto do repouso para um movimento tipo amortecido com amortecimento grande, né?
O deslocamento vai ser monotônico até eu chegar na posição de equilíbrio que a gente colocou no x0, né? Eu vou fazer os dois casos na aula de hoje. Esses dois casos aqui. Então, eu vou começar com o crítico, né? No caso do amortecimento crítico, é o caso onde o parâmetro de amortecimento beta é exatamente igual à frequência natural do oscilador, né? Onde é que aparecem as aplicações tecnológicas desse tipo de amortecimento, né? Um oscilador amortecido criticamente, né? Ele é usado, por exemplo, nessas portas de elevador, né? Essas portas automáticas, né? Porta de hospital, porta de prédio público, ou elevadores também, né? Onde a gente não quer que a porta se feche muito rápido ou que ela volte muito rápido, que pode ocorrer acidentes, né? Eu quero que tenha um movimento que se move para o repouso, né? Com um movimento controlado, no sentido de diminuindo a velocidade até ir para zero, bem lentamente, né? Mas indo para o ponto de equilíbrio. Então, as aplicações a gente vê nesses tipos de dispositivos, né? Fechamento de portas automáticas, etc. Para elas não fecharem muito rápido ou não ficarem batendo toda hora, assim. Então, esse tipo de amortecimento crítico é utilizado nesses casos, né? No caso da solução da equação diferencial, né, geral, se eu estou com este caso aqui, né, lembrando que aqui está a raiz da equação característica que a gente estava usando para resolver, né, escrever as soluções da equação diferencial de movimento, né. A raiz da equação característica nós obtivemos que são duas, né. O caso geral é esse daqui, né, menos beta mais ou menos o que está dentro da raiz aqui. No nosso caso particular, quando o beta é igual ao ômega zero, a raiz quadrada aqui tem argumento nulo, então eu só vou ter uma única raiz para a equação característica, né? O lambda 1 é igual ao lambda 2, que é igual a menos beta. Né? Então, eu vou ter só uma raiz, né? Quando a gente está nesse caso, lá em equações diferenciais de segunda ordem, né, com coeficiente constante, né, quando a gente está usando o método da equação característica, né, quando eu tenho raiz repetida, né, a forma funcional da solução ainda usa as raízes, né, exponenciais das raízes, mas quando a raiz é repetida, eu multiplico pela variável independente, que é o tempo, né, uma das soluções. Né. Então, aqui é a solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem, quando as raízes são iguais, né, igual a lambda. No nosso caso é menos beta, né, a raiz única. Né. Então, aqui é a solução geral, né, no caso do amortecimento crítico, o movimento, a solução do movimento, ou seja, x de t posições como função do tempo, tem esta cara funcional no tempo, são exponenciais, uma delas está multiplicada ainda por tempo. Né? Aqui eu só fatorei as exponenciais que aparecem, são iguais, né, em ambos os termos. Então aqui está a expressão mais compacta, né, da equação de movimento no caso do amortecimento crítico, quando beta é igual a ômega zero. X de t é uma exponencial decrescente do tempo, onde o controle é dado ainda pelo parâmetro beta, mas isso é pesado ainda pelo um comportamento linear no tempo, né? Onde A1 e A2, sempre como a gente está resolvendo equações de segunda ordem, né? A gente tem dois parâmetros a determinar, né? Através das condições iniciais, né? Então, o A1 e o A2 aqui, para cada caso eu vou determinar quanto é que eles valem, dadas as condições iniciais, que são a posição inicial e a velocidade inicial, né? Aqui eu só estou mostrando um exemplo prático, né, onde só foi feito conta numérica da cara desta solução, ou seja, esta cara aqui, né, para determinadas condições iniciais e determinadas massas e parâmetros de amortecimento. Então aqui eu tenho posição em metros, como função do tempo em segundos, né. Aqui é uma partícula de 5 quilos, cujo constante de amortecimento B, né, aqui está C, mas no nosso caso a gente denotou por B, né, vale 200 newton por metro por segundo. Né? A rigidez da força elástica é 1.400 newton por metro, e aqui estão as condições iniciais específicas. Né? Neste caso aqui, eu tenho a posição inicial é a mesma, é sempre 2 centímetros, né, 0,02 metros, então parte de 0,02 metros, essa é a posição inicial, com algumas velocidades diferentes, tá? Parte do repouso, que é a linha azul aqui, ó, a linha azul, e outros dois casos, que é a vermelha e a preta, são
velocidades mesmo módulo, mas direções diferentes, né? Ou seja, aqui, neste caso, no vermelho e no preto, a posição ainda é o 002, só que no vermelho a partícula está com velocidades inicial 0,5 para a esquerda, ou seja, tá indo para a esquerda, ou seja, indo no sentido da origem, né? E no segundo caso, que é o preto, a velocidade inicial é para a direita, né? Ou seja, se afastando da origem. O que ocorre, então, aqui são o cálculo numérico para essas condições iniciais e para essas massas, Ks e Bs, a essa solução de movimento, né? Então, no primeiro caso, quando eu parto do repouso, né, em x002, o que acontece, eu vou me aproximando com velocidades cada vez menores, né, até chegar no ponto de equilíbrio, certo? No vermelhinho, então, a velocidade é para a esquerda, ou seja, ele parte de 0,02 e vai em sentido à origem, certo? A gente consegue mostrar aqui também a posição. A posição também vai mais rápido, no caso aqui, né? A gente vai mais rápido para a posição de equilíbrio x igual a 0, né? Indo para a esquerda, né? Ou seja, indo em direção, já indo na direção do ponto de equilíbrio. E finalmente, no caso preto aqui, né? Este caso aí, como ele está andando para a direita, ele vai ter que ir no primeiro ponto de retorno, voltar, né? Isso é o que está acontecendo aqui, ó. Ele sai da posição 002, vai até um ponto de retorno, porque aqui eu tenho derivada zero da posição como função do tempo, né? Isso significa que o x ponto é zero aqui. Aqui é um ponto de retorno, né? Essa distância aqui é um ponto de retorno, e aí ele volta em direção à origem, vai diminuindo a velocidade em direção à origem até chegar aqui, né? Então, dependendo das condições iniciais, eu posso chegar mais rápido ou menos rápido na condição de equilíbrio. Vocês vejam que nesse caso crítico aqui, como eu comentei, né, a gente não tem movimento oscilatório nas posições, né? A gente vai monotonicamente, diretamente para a posição de equilíbrio, sem oscilar em torno desse ponto de equilíbrio, ou seja, não tem movimento oscilatório. É o caso numérico dessa solução geral. Eu vou fazer alguns estudos aqui, de condições iniciais bem simples, né, para a gente entender mais ou menos como é que funciona o comportamento da solução e da velocidade, né, tanto posição quanto velocidade, como função do tempo para condições iniciais fixas, né. Então, o A1 e o A2 sempre são determinadas dessas condições iniciais. X em 0, x ponto em 0, e dão posição inicial e velocidade inicial. Aqui eu determinei a solução geral da equação de movimento para o oscilador crítico. Se a gente derivar temporalmente a equação de movimento, a gente vai ter a expressão da velocidade como função do tempo. Eu vou calcular aqui, né? X ponto de t é a derivada de x de t. Como aqui, vejam bem, a solução do movimento é um produto de duas funções temporais, né? Eu tenho uma exponencial no tempo multiplicada por uma função linear. Então, eu tenho um produto de duas funções que dependem do tempo. Quando eu faço a derivada, é uma derivada do produto, né? Aqui eu faço explicitamente a derivação, a derivada, né? A derivada da posição versus tempo. Então, eu vou derivar a primeira função, que é a exponencial. Então, está aqui a derivada da exponencial, né? É ela mesma menos da derivada do argumento, né? Que é menos beta. Mantém o linear, depois mantém o exponencial e derivo o linear. O linear, na derivação, só vai sobrar a constante A2, né? Tá aqui. Então, a derivada do produto, feito a derivada do produto. Vou faturar os termos iguais, né? Os termos comuns, que é a exponencial, né? E o que sobrar, sobrou, né, que depende dos parâmetros A1 e A2. Então, aqui eu tenho a velocidade como função do tempo, para o caso do oscilador crítico, né? Eu mostrei para vocês como é que se comporta a posição como função do tempo, né? Aqui, lembrando que eu vou determinar o A1 e o A2, tanto no x de t quanto no x ponto de t, a partir das condições iniciais. Então, aqui. Então, agora eu tenho as expressões das condições de x e de x em termos do tempo, e aí eu vou aplicar as condições iniciais, né? Primeira coisa, eu vou calcular x em t igual a 0. Então, eu volto aqui, pego a expressão geral de x de t e boto t igual a 0. Né? Vocês conseguem ver que aqui eu vou ter e na 0,
eu não vou botar t igual a zero aqui na exponencial, eu vou ter e na zero, que é 1, eu vou ter A1 mais A2 vezes zero. Então, aqui, basicamente, eu consigo ver que x em zero só sobra A1. X em zero só sobra o A1, e para a condição inicial, x de zero é o x0. Então, eu consigo conectar, no caso do oscilador amortecido, a constante A1 lá da equação diferencial, né, o parâmetro a determinar, basicamente a posição inicial x0, né? É a posição em tempo igual a zero. O A2 eu consigo determinar a partir da velocidade inicial, né? Ou seja, o valor de x ponto em zero, que está aqui, né? Se eu colocar zero aqui no tempo para o x ponto, né? Aqui de novo vou ter 1, vai ter a constante menos beta 1, e aqui quando eu boto t igual a zero, eu tenho o A2, né? Mais a constante A2. Então, finalmente, eu tenho que x ponto em zero é menos beta 1 mais A2, e isso igual à velocidade inicial, né? É uma das condições iniciais. Então, estou aqui. Eu consigo determinar os dois parâmetros, A1 e A2, na equação de movimento e na velocidade do oscilador crítico, né, amortecido, a partir das condições iniciais. Como a gente determinou no caso do oscilador livre também, a amplitude e a constante fase também pelas condições iniciais, né? A mesma coisa acontece aqui sempre, né? A partir das condições iniciais a gente determina as constantes de integração que aparecem na solução da equação diferencial, né? Bom, aqui está o caso geral de quanto vale o A1 e A2. Para cada caso particular eu vou ter valores diferentes desses parâmetros, né? Mas as fórmulas funcionais a gente já obteve aqui, né? Então, eu vou fazer dois casos bem particulares, né? Gerais. Claro que cada caso, como eu mostrei para vocês numericamente ali, tem que calcular, né, numericamente como é que é a forma do movimento, né? Eu vou fazer esquematicamente, ou seja, qualitativo para algumas condições iniciais particulares, né? Então, aqui eu vou fazer tentar mostrar qual é que é a cara, né, qualitativa do movimento, né, no oscilador crítico, né, com essas condições iniciais aqui, tá? Então, eu estou com posição inicial não nula, ou seja, eu não estou na origem, então eu não estou no ponto de equilíbrio, estou em algum lugar, à direita ou à esquerda, o x0 pode ser negativo ou positivo, né? Eu posso estar à esquerda ou à direita do ponto de equilíbrio, né? Mas eu parto deste ponto x0 do repouso. Então, eu vou partir do repouso com um oscilador amortecido criticamente, né? Com uma posição que pode estar à esquerda ou à direita da origem, né? Você vai largado de algum ponto no repouso. Bom, aí, nesse caso particular, a gente já consegue determinar quem é o A2 e o A1, principalmente o A2, né? Como a velocidade inicial é nula, o A2 é beta x0 e o A1 é x0. Então, tá aqui. O A2 é beta x0 e o A1 x0, dadas as condições iniciais para a velocidade e para a posição. Se eu colocar esses dois valores de A1 e A2 nas equações, tanto de movimento quanto para velocidade, né? Lembra, a posição como função do tempo é exponencial A1 mais A2t. Então, A1 é x0, A2 é beta x0 vezes t. Aqui está a posição como função do tempo para esta condição inicial particular aqui, né? A mesma coisa para velocidade, né? Mesma coisa para velocidade. Aqui eu só vou dar retirar termos comuns. Vocês vejam que para a posição como função do tempo tem um fator comum que é o x0, né? E aqui na velocidade eu tenho dois termos que se cancelam, que é este menos beta x0 com o mais beta x0, e aí só sobra um único termo aqui dentro desse colchete, que é menos beta quadrado x0 vezes t, né? Então eu só estou reescrevendo de forma compacta, fatorando quem tem que fatorar, né, a posição e a velocidade como função do tempo para aquelas condições iniciais que eu mostrei para vocês, né? Aqui está a posição como função do tempo, já fatorado x0, e a velocidade como função do tempo, né? A velocidade aqui tem um valor menos, né, que sai desse menos que está aqui, né? Beta 2, que é sempre positivo, né? x0 e a exponencial vezes tempo, né? Se a posição inicial é positiva, ou seja, eu parto à direita da origem, né, para iniciar o movimento, como o x0 é positivo, a velocidade, claro, vai ser negativa, significa que o vetor velocidade está apontando em direção contrária ao x positivo, né? Ele está indo na direção da origem, né? Então ele está em sentido contrário ao eixo do x, né? O eixo positivo
sentido positivo do eixo do x, né? Se eu estou à esquerda da origem, onde o x0 é negativo, né? Aí, claro, a velocidade vai ser positiva, né? Ele vem da esquerda da origem e vai na direção da origem, andando exatamente sobre a direção positiva dos eixos do x. Então, esse sinal aqui vai variar entre mais e menos, corretamente, né? Dependendo de onde eu estou partindo, a esquerda ou a direita da origem. O sinal do vetor velocidade está corretamente descrito aqui, né? Na forma de menos x0. Então, se x0 for positivo, se eu tiver a direita da origem partindo do repouso, a minha velocidade, claro, vai ser sempre negativa, né? Está sempre andando para a esquerda o movimento, né? Até parar. Aqui, então, para x positivo, eu coloquei um desenho esquemático, né? De como é que se dá o movimento, que basicamente são os gráficos que eu mostrei aqui para nós, né? Partindo do repouso é o azulzinho aqui, ó. Esse tipo de movimento. Aqui eu fiz numérico a conta, né? Mas aqui eu fiz um desenho qualitativo, né? Claro que em x igual a 0 eu tenho velocidade nula, porque é a condição inicial, né? Então tem que começar com o comportamento do gráfico me dando derivada nula aqui de x de t, né? E depois eu vou ter, claro, uma combinação de um decaimento exponencial versus pesada pelo linear. Então, não é um exponencial, né? No início, não é exponencial. É uma combinação dessas duas coisas, né? Porque para pequeno t, a exponencial pode ser expandida, não sei se vocês lembram, a gente pode expandir em série de Taylor exponencial, né? Ela é, em primeira ordem, eu tenho 1 mais um termo linear, mais um termo quadrático, e assim por diante, né? Então, a gente consegue ver que aqui, no início do movimento, o comportamento do produto dessas duas funções de t são tais que eu não tenho um decrescimento exponencial imediato, né? Eu tenho um decrescimento ainda fraco, né? Decrescimento fraco, e depois, sim, quando o tempo é muito grande, claro, aí o exponencial vai dominar sobre o termo linear, né? E aí a gente vai rapidamente, exponencialmente, indo em direção à origem, né? Ou seja, eu vou diminuindo a velocidade e indo em direção à origem. Mas basicamente esse aqui é o gráfico esquemático para esta condição inicial, né? Partindo da direita da origem, né? E indo em direção ao ponto de equilíbrio x igual a 0, para tempos muito grandes, né? Para que tempos vai acontecer a chegada na posição de equilíbrio? Bom, lembram que beta, a gente mostrou na aula passada, né? Ela tem dimensão de inverso de tempo, né? Então, quem vai dar a escala de tempo grande aqui é o inverso de beta, né? O inverso de beta tem dimensão de tempo, né? Em segundos, por exemplo. Então, para tempos muito maiores que 1 sobre beta, eu já vou estar muito próximo da origem, né? Ou seja, exponencial aqui tem um decrescimento muito mais rápido que o crescimento exponencial aqui linear, perdão, com o crescimento linear que está entre colchetes aqui. Isso no caso, se eu parto da origem em alguma posição à esquerda ou à direita da origem, né? Agora eu vou fazer uma outra condição inicial que é diferente dessa que a gente acabou de analisar, que é, eu vou partir da origem, ou seja, vou partir de x0 igual a 0, ou seja, eu vou começar na origem, só que com alguma velocidade, certo? Então eu parto da origem, mas eu já estou com uma velocidade v0 ali. Eu estou passando pela origem com uma velocidade v0 quando eu entro nesse campo que tem uma força elástica mais uma dissipativa, né? Certo? Então a condição inicial aqui é diferente, a x0 é 0, ou seja, eu estou aí na origem, t igual a 0, com uma certa velocidade v0. Claro que essa velocidade v0 tem sinal, pode ser esquerda ou direita, mais ou menos dependendo da direção, né? E sentido da velocidade. Neste caso aí, se a x0 é 0 e v0 é diferente de 0, aí eu volto aqui para as condições iniciais em termos, para os parâmetros, né, o A1 e o A2. Então, está claro, se x0 é 0, o A1 vai ser 0. E o A2 basicamente vai ser a velocidade inicial. Né? Então, simplifica bastante quanto equivale o A1 e o A2 nessa condição inicial, partindo da origem com uma certa velocidade v0.
A1, 0, A2, V0. Com isso eu já consigo escrever explicitamente as equações de movimento, tanto posição como função do tempo, quanto a velocidade como função do tempo, né? Posição como função do tempo para este caso ainda é o produto de uma exponencial decrescente vezes linear, né? Só que eu não tenho um coeficiente linear aqui, eu só tenho coeficiente angular, que é V0, né? Um termo linear. E a velocidade aqui está um pouquinho diferente do caso anterior, né? Aqui a gente tinha beta quadrado, a exponencial linear no tempo. Aqui não, aqui a gente tem ainda a V0, né? A exponencial, mas 1 menos beta vezes tempo. Estou multiplicando essas duas dependências temporais, né? De novo, aqui, dependendo do sinal do V0, né? Esquerda ou à direita, ou seja, está se movimentando para a esquerda ou à direita, relativo ao eixo dos x, né? O meu x ponto vai ser positivo ou negativo em conformidade com a direção de movimento, né? E a dependência temporal é dada pelas criaturas aqui, né? Uma coisa que eu vejo aqui claramente na velocidade em função do tempo para esta condição inicial é que tem um tempo aqui onde a velocidade vai se anular, né? Claro que ela vai ser nula para tempos muito maiores que 1 sobre beta, que advém da exponencial. Mas tem um outro tempo aqui onde o x é zero, x ponto é zero. É quando 1 menos beta t, quando o beta t é igual a 1, né? Beta t igual a 1, eu vou ter zero aqui dentro desse colchete, né? Vai acontecer o zero dentro desse colchete para este tempo específico aqui, né? 1 sobre beta, né? Se eu tenho 1 sobre beta aqui, eu vou ter 1 menos 1, vai dar zero. Então eu vou ter um instante de tempo onde também a velocidade é nula, né? E claro, depois eu vou para a origem para tempos muito maiores que 1 sobre beta por causa da exponencial, né? Mas tem um tempo anterior onde a velocidade já é nula, né? Que ocorre em alguma posição, né? Então, se eu pegar t igual a 1 sobre beta e substituir para determinar em qual posição isso está ocorrendo, né? Para esse tempo, qual é que é a posição que a partícula está, né? Se eu botar aqui t igual a 1 sobre beta, eu vou ver que eu vou ter velocidade nula, ou seja, é um ponto de retorno, né? Na posição V0 sobre beta, né? Se eu boto aqui 1 sobre beta, tem V0 sobre beta, e a exponencial, que vai ser n-1, né? Porque eu tenho t igual a 1 sobre beta, eu tenho n-1. Então, aqui, basicamente, é na posição V0 sobre beta multiplicado por 1 sobre e, né? Que é 0,3 por aí, 0,33 por aí. Ou seja, 0,33 V0 vezes sobre beta é a posição onde eu vou ter velocidade instantânea nula. Lembra bem, nessa condição aqui, eu estou partindo da origem com uma certa velocidade, por exemplo, se eu estou com velocidade indo para a direita, eu vou lá no ponto de retorno, claro, né? Eu tenho uma mola, né? Eu tenho um sistema onde eu tenho uma força restauradora, uma força elástica, né? Então eu vou lá num dos pontos de retorno, na amplitude, e volto. Isso é o que está acontecendo aqui, ó. Estou partindo do repouso, vou até o ponto de retorno, o ponto de retorno está localizado. Bom, o ponto de retorno vai acontecer por tempo igual a 1 sobre beta. Né? Esse ponto de retorno está localizado nesta posição aqui. Né? E depois eu vou voltar, diminuindo os x, né? Ou seja, voltando para a origem, andando para a esquerda, a derivada aqui é negativa, né? Ou seja, estou andando para a esquerda, diminuindo até voltar para a origem, depois de um termo assintótico muito maior que 1 sobre beta. Certo? Esse é o gráfico qualitativo, né, do caso onde eu tenho esse tipo de condição inicial geral, né, partindo do repouso com alguma velocidade. Que eu mostrei também aqui o caso numérico, né, que é esse caso preto aqui, ó, a linha preta tracejada. Né. Aqui eu tenho velocidade para a direita partindo de algum ponto, na verdade é que eu estou partindo de algum ponto, mas está acontecendo basicamente o que eu vi ali, né, ao invés de começar no repouso, começar na origem, eu começo com algum x0 diferente de zero, mas vai acontecer a mesma coisa. Né? Eu vou até o ponto de retorno, onde a derivada de x de t é nula, e depois volta para a origem. Esse gráfico que eu fiz aqui é bem qualitativo daquele tipo de movimento ali. Né? Então, eu fiz os dois casos gerais, né? Que podem acontecer no caso do movimento crítico. Né? No caso do crítico, supercrítico, não tem movimento oscilatório. Né? Vai direto monotonicamente em direção ao ponto de equilíbrio. Né?
Por isso que eu estava falando para vocês que isso é usado naqueles sistemas de fechamento de porta e tudo, né? Ele não oscila muito rápido, ele vai na calma para a posição de equilíbrio, né? Lento, né? Para a posição de equilíbrio sem oscilar, né? Sem ficar oscilando. Sobre aplicações, né? Eu vou fazer um ou dois, acho que é só um que eu vou calcular aqui incompleto para vocês. Um exemplo de aplicação de movimento amortecido crítico, né? Claro, eu mostrei para vocês que pode ser usado em sistema de portas, etc. Mas aqui é uma aplicação que é mais bélica, né? Que é para os recuos dos canhões, né? Não sei se canhão moderno é assim, mas os canhões antigos... Lembra que quando as balas são atiradas, né? As bolas, elas são atiradas com uma velocidade muito alta, né? Por conservação, aqui está no desenho esquemático de um canhão, né? Se a bola é o projétil, né, do canhão é lançada com uma velocidade inicial V0 alta, né? Por conservação de momento, porque inicialmente o conjunto canhão-bala, projétil, né, estava em repouso, significa que quando a bala é expelida, o canhão tem um recuo com a mesma velocidade mole, né? Porque a soma das velocidades aqui tem que dar zero, né? Então o canhão tem um recuo com uma velocidade gigante, né? Isso pode demolir o canhão no primeiro recuo que dá. Então o pessoal constrói, do ponto de vista da engenharia, né? Constrói, entre aspas, amortecedores, né? Isso aqui eles chamam lá de sistema de recolhimento, mas nada mais é que um amortecedor, né? Um sistema para amortecer o recuo muito rápido, porque é com velocidade muito alta, né? Eles constroem um amortecedor para fazer com que o recuo seja lento e volte para a posição de equilíbrio muito lentamente. Quando a gente vê esses documentários da Segunda Guerra Mundial, tem esses canhões enormes, né? E a gente vê quando a bala é expelida, ela faz um movimento tipo oscilatório, mas quando ela volta um pouquinho mais lento, o canhão para a posição original, né? Então aqui eu vou fazer um exemplo onde eu vou usar um amortecimento crítico para construir um sistema de recolhimento, né? Para esses tipos de canhões, né? Que é composto basicamente de uma mola. Aqui eu estou mostrando esquematicamente o que eu vou colocar aqui para conter o recuo, né? Basicamente é uma mola, né? Ou seja, um objeto com uma certa rigidez, né? Que vai fazer o papel da mola no sistema massa-mola, né? E, claro, um amortecedor, né? Que vai ter que ser uma introdução de uma força dissipativa linear com a velocidade, ou seja, um amortecedor, né? Aqui a rigidez é gigante, como essa velocidade inicial vai ser enorme, então a rigidez da mola que vai ser usada, ou seja, não é mola, o objeto que vai ser usado como fazer o papel da mola no sistema massa-mola tem um K muito grande, né? Uma rigidez gigante, né? 47 mil Newton por metro, e um amortecedor, né? De choque, né? Viscoso. O viscoso está aqui para dizer que é igual ao nosso modelo, né? Que é proporcional à velocidade, à força dissipativa, né? Com amortecimento crítico, né? Porque eles querem que não oscile na volta, seja só um movimento vai até o máximo de recuo e depois volta de manhã, né? Na boa, como a gente mostrou ali, até a posição de equilíbrio, lentamente, depois de um certo tempo, né? Sem oscilar, né? Sem oscilar. Inclusive, eu vou mostrar depois para vocês que o tempo de volta, ou seja, o tempo para chegar no ponto de equilíbrio novamente, né, é o menor no caso do amortecimento crítico, né? Então, no amortecimento crítico, eu tenho que a volta ao ponto de equilíbrio, né, a estabilidade, ela ocorre no menor tempo possível, né, se eu comparar o crítico com o supercrítico, né? Então, a introdução de mais amortecimento não torna o movimento de volta para a origem mais rápido. É interessante isso, né? No caso crítico, o tempo de volta é mais rápido, né? Eu vou mostrar a comparação depois. Certo? Mas basicamente estou explicando o que é que está sendo feito aqui, né? É um sistema de amortecimento crítico para parar, né? Para controlar o recuo muito forte do canhão quando ele emite, né? Emite a bala, né?
faz com que saia a bala com uma velocidade muito alta. Bom, então aqui especificamente para este canhão, eu dei a massa, o canhão tem massa de 1 tonelada e 100 quilos, né? A rigidez da elástica da mola, que vai ser usada aqui, é 47 mil, né? O recuo aqui é de 1 metro, então você consegue ver que esse canhão é gigante, né? Ele vai recuar 1 metro aqui dentro do dispositivo, né? Quase 1 metro, né? 0,9 metros, né? 0,9 metros, que é quase 1 metro, né? Dentro. Ou seja, esse 0,9 é quando ele está em equilíbrio imediatamente antes de expelir a bala. Depois que ele expele a bala, ele parte desse ponto de equilíbrio e cai, né? O centro de massa anda 0,9, né? No máximo 0,9. Isso aqui, esse 0,9 corresponde, então, ao ponto de retorno, e aí ele vai voltar para o equilíbrio num certo tempo, né, sem oscilar. Certo? E depois eu quero calcular qual é que é a velocidade. Então, se eu sei que a distância de recolhimento, ou seja, a distância para chegar no ponto de retorno é quase 1 metro, 0,9 metros, qual é que é a V0? Isso é a primeira pergunta. E depois eu quero calcular qual é, sabido, como é que se comporta esse canhão aqui amortecido, né, com recuo amortecido. Eu quero saber para qual tempo ocorre, eu volto para 0,25 metros da posição inicial. Ou seja, lembra, ele vai recuar, vai lá chegar no 0,9, vai voltar e ele vai passar por esse 0,25 duas vezes, né? Uma enquanto ele está descendo e depois quando ele está voltando para a posição de equilíbrio, né? Então, ele passa por 0,25 duas vezes, né? Então, eu quero calcular aqui quando é que ele retorna, para qual tempo ele retorna para a posição 0,25, né? Lembrando que ele passa pelo 0,25 enquanto ele está descendo e depois quando ele está voltando também, né? Então tem 2 tempos associados a essa posição aqui. Mas vamos lá para a conta. Primeiro, então, dado que a distância de recolhimento, ou seja, a distância da amplitude onde vai ocorrer o ponto de retorno é 0,9 a partir do equilíbrio aqui, né? Eu vou calcular, então, bom, aqui estão as condições iniciais, né? O x0 é 0, ou seja, eu vou partir aqui o centro de massa da posição de equilíbrio, e eu não sei qual é que é a velocidade de saída, que é V0, né? Claro que aqui no meu sistema de coordenadas eu fiz uma representação esquemática do que está acontecendo com o canhão aqui, né? Neste caso aqui, o que está acontecendo é isso. Aqui está o centro de massa do canhão, está aqui no meio desse bloquinho. Aqui está a posição de equilíbrio. Ele vai estar com uma velocidade de recuo, que é o V0, dando para a esquerda aqui, né? V0 contrária a x positivo. Vai chegar aqui nesse ponto, que está 0,9 do ponto de equilíbrio. É o ponto de retorno, aqui o V é 0, né? E depois vai voltar, certo? O que eu quero calcular é quanto é que é o V0. Certo? Então, qual é que é a velocidade de recuo aqui, imediatamente depois da emissão da bala? Qual é que é a velocidade? Né? Bom, como é crítico o amortecimento, eu sei que a condição para amortecimento crítico é que a beta é igual a ômega 0, seja constante, o parâmetro de amortecimento é igual à frequência natural, né, do oscilador. A gente consegue calcular tanto beta como ômega 0, sabendo ômega 0. Ômega 0 é K sobre M, né, a frequência natural, a frequência angular natural do oscilador. Como a gente tem o K e a massa do canhão, né, isso a gente consegue calcular numericamente. Então, a constante de rigidez é 470 mil, né? Tá aqui o valor. Perdão, 47 mil, né? 4,7 10 na 4, newton por metro. E a massa, né? Que é 1 tonelada e 100. Claro, em SI, tudo aqui, né? Tá em potências de 10, tá? Fica todo mundo em SI. Essa razão aqui me dá a frequência angular em radianos por segundo, claro, né? Tá em SI. 42,7, da ordem de 43 radianos por segundo é a frequência natural do canhão. Se eu tirasse o amortecedor, deixar só com essa mola, ele ia ficar oscilando com essa frequência angular, né? 43 radianos por segundo. Quando eu introduzo, claro, o amortecedor, faz com que eu deixe de oscilar e volto para o ponto de equilíbrio rapidamente, né? Sem oscilação. Então, para essa condição inicial, se o amortecimento é crítico, eu sei quanto é que é o ômega 0 e quanto é que é o beta. Aí nós vamos lá. Esse tipo de condição inicial, que a posição inicial é nula,
com uma certa velocidade inicial, este exemplo que eu acabei de fazer aqui, ó, parte da origem com velocidade diferente de zero. Eu acabei de calcular para vocês aqui qual é que é a solução tanto da posição quanto da velocidade como função do tempo para essas condições iniciais. Está aqui, ó. A posição como função do tempo é exponencial vezes V0t e a velocidade daquele comportamento que a gente já conhece, né? Tem um ponto de retorno e depois a gente vai a zero para a posição de equilíbrio, depois um tempo assintótico, né? Aqui está a expressão da velocidade para aquela condição inicial, como eu já acabei de mostrar ali no caso geral. Aqui, né? A velocidade como função do tempo, e na menos beta 0, beta t, v0, e o comportamento linear, né? Com decrescimento aqui no caso, né? E na menos beta t aqui. Lembrando que a velocidade inicial aqui, a v0, a gente vai poder calcular ela a partir de nós sabermos qual é que é a posição associada com o primeiro ponto de retorno, ou ponto de retorno, né? Depois que a partícula viaja 0,9 a partir do equilíbrio, 0,9 metros, né, ela chega no ponto de retorno, e a gente até calculou quanto é que vale o ponto de retorno, né? É nesta posição aqui, né? Para tempo igual a 1 sobre beta, eu tenho um ponto de retorno, para aquela condição inicial igual que a gente estava fazendo, né? Que é V0 sobre beta dividido por E, né? Então a gente sabe qual é que é a relação entre o tempo para eu chegar naquele tempo de retorno e qual é que é a posição naquele ponto de retorno, né? Então eu sei que a posição da partícula para tempo associado ao ponto de retorno, né? Quando ele zera a velocidade aqui, né? Que é tempo igual a 1 sobre beta. A posição que isso ocorre para essa condição inicial é V0 sobre beta sobre E. Vejam bem que daqui, se eu conheço beta e a posição associada ao primeiro ponto de retorno, que é o 0,9 à esquerda da origem, né? Eu consigo determinar V0 claramente. Então, eu consigo determinar qual é que é a velocidade da bala que saiu do canhão, ou a velocidade de recuo, né, por conservação de momento linear, a velocidade de recuo inicial do canhão, só usando a condição do primeiro ponto de retorno, onde está localizado o primeiro ponto de retorno, ou o único ponto de retorno, só tem um aqui no caso, o primeiro ponto de retorno da partícula, né? No caso é o canhão. Bom, então a gente sabe que para a posição no tempo igual ao tempo para chegar no ponto de retorno, vale menos 0,9. Por que é menos 0,9? É 0,9 à esquerda da origem, né? Então, aqui no sistema de coordenadas, em x, eu estou à esquerda da origem 0,9, isso corresponde a uma posição menos 0,9 metros à esquerda da origem. Isto aqui é igual à posição calculada a partir da V0, beta e E, ou seja, aqui é a localização da posição do ponto de retorno, né? V0, beta E. A gente sabe quanto é que é beta, a gente acabou de calcular, né? Então aqui eu consigo calcular V0 como sendo beta E, beta vezes o número E, né? Multiplicado por menos 0,9, que é a posição do ponto de retorno. Calculando em números, a gente acabou de mostrar que para o movimento crítico o beta é igual ao ômega zero. O ômega zero é da ordem de 43 radianos por segundo, né? Aqui o valor de beta é igual a ômega zero, o número E, né? Que é 2,18, 2,78, né? 2,78 quebradinhos, e o menos 0,9. Calculando numericamente, isso vai dar o menos, né? A gente já vai interpretar, mas o valor numérico da velocidade inicial é 104,5 metros por segundo. É mais de 100 metros por segundo, isso aí quer dizer que é quase 400 km por hora, né? A velocidade de saída da bala e automaticamente de recuo do canhão, se ele não tivesse amortecimento, né? É uma velocidade altíssima, né? Mais de 300 km por hora, né? A velocidade de recuo. Por isso que eu tenho que ter esse sistema de amortecimento com uma rigidez grande e também um amortecedor razoável, né? Mas a velocidade é dessa ordem, é da ordem de 100 metros por segundo. O sinal menos aqui significa, claro, não está entendendo por que porque a velocidade inicial, a direção de movimento do canhão, né, é em direção contrária ao eixo dos x positivos, né, que eu coloquei nessa direção aqui, né.
em conformidade com a saída da bala, né? Nosso eixo dos X é aqui, né? Nessa direção aqui. E por isso que é negativo, né? É contrário ao eixo dos X, ou seja, da saída da bala, né? Mas a velocidade é 100 e poucos metros por segundo. Esse é o valor numérico da velocidade. Então aqui eu consegui obter a velocidade de recuo do canhão, ou da velocidade da bala, sabendo que eu tenho um amortecimento crítico e conhecimento de como é que se comporta para essa condição inicial os pontos de retorno e quanto tempo a partícula leva para o corpo leva para retornar ao ponto de equilíbrio, né? O segundo problema é calcular para quais tempos, né, eu chego na posição 0,25 a partir da origem. Ou seja, quando é que eu volto aqui, por exemplo? Eu vou passar duas vezes por uma posição que é menos 0,25, né? A partir do ponto de equilíbrio 0,25 aqui, certo? Eu passo duas vezes, uma na ida, depois volto do ponto de retorno, passo outra vez. Então tem dois tempos associados com uma posição menos 0,25 metros, né? Como é que eu vou calcular esse tempo? Bom, eu vou lá e quero calcular para este tempo, que eu vou chamar de TS, né? Ou tempos TS, a posição seja 0,25, ou seja, x calculada em t igual a TS é menos 0,25 metros. A expressão da posição como função do tempo a gente conhece, né? É exponencial vezes V0 vezes o tempo, onde o tempo aqui é igual a TS. É esta criatura aqui que eu tenho que resolver esta equação aqui para obter os tempos que isso ocorre, tá? A maneira de resolver esta equação para obter os tempos, ela não é um polinômio, né? Então eu não posso usar raiz de polinômio para calcular. Esse tipo de equação, que é uma equação transcendental, né? Ela só é solúvel, né? Numericamente. Então eu até coloquei aqui o link. Eu vou deixar para depois vocês verem o link no PDF. Vocês vão clicar aqui no PDF e vai direto para o Wolfram, né? Eu fiz no Wolfram Alpha, a gente consegue calcular, no Wolfram Alpha online, né? A gente consegue calcular a solução dessa equação aqui transcendental, né? Lembra que eu tenho um exponencial e o tempo está numa exponencial e também eu tenho um termo linear nesse tempo TS, né? Então, resolver esse problema aqui é basicamente só numérico, né? Mas o Wolfram Alpha calcula esse tipo de equação, né? Soluções de equações transcendentais, o Wolfram Alpha calcula rapidamente, te dá quais são as soluções, né? Claro que eu tenho dois tempos, né? Acho que é 0,02 e depois 0,02 segundos, que é a primeira vez que ele passa por 0,25, menos 0,25. E o segundo tempo é 0,083 segundos, tá? O Wolfram Alpha vai dar para vocês numericamente os dois tempos que são a solução para essa equação transcendental que é calculada numericamente pelo Wolfram Alpha. Então, o segundo tempo, ou seja, a segunda raiz, vamos dizer assim, entre aspas, né? A segunda solução real é 0,083. Só para comparar com o tempo onde a gente chega, né, no ponto de retorno, que é o tempo 1 sobre beta, né? Se eu calcular quanto é que vale 1 sobre beta em segundos, é 0,023 segundos, ou seja, desde a boca do canhão, quando sai a bala, e chegar lá no ponto de retorno, né, que é o 0,9 metros a partir do equilíbrio, leva esse tempo, né, 0,023. Esse 0,083 é bem consistente com o movimento da volta, né? O segundo tempo tem que, claro, ser bem maior que o tempo de chegada até o ponto de retorno, né? Então, o 0,08 está consistente com o tempo de volta até chegar nesse cara aqui, né? No menos 0,25. Certo? E o outro tempo, que é quando ele chega na ida em direção ao ponto de retorno, é 0,02, parece. Mas tem que ser, claro, menor que o 0,023, com consistência. Mas aqui, só para chamar a atenção de vocês, que para resolver esse tipo de problema, se eu sei a posição, quero saber qual é que é o tempo para chegar naquela posição. No caso do oscilador crítico, né, eu vou ter que ficar resolvendo numericamente. E eu dou o exemplo aqui do Wolfram Alpha, que você pode adaptar para os casos de vocês, né, calcular numericamente no caso de vocês. O interessante é que eu estou falando do Wolfram Alpha porque ele é online, né, então vocês conseguem fazer sem necessidade de instalar nenhum software, né.
Tem vários exemplos, né? Então aqui só fazendo o meu esquema, né? É claro que as posições são todas negativas, porque eu estou com as posições à esquerda da origem, ponto de equilíbrio, x igual a zero é quando o canhão parte do movimento, né? Então aqui eu vou só fazer o gráfico do módulo de x de t, mas eu sei qual é que é a cara do movimento. Tem este comportamento aqui, né? Uma exponencial decrescente vezes v0t. Aqui eu estou colocando a forma funcional, é igual aquele gráfico que eu já fiz, né? Tem o ponto de retorno que está aqui, e depois eu parto para o ponto de equilíbrio, né? Depois da passagem pelo ponto de retorno. Aqui estão os dois tempos que eu calculei aqui em cima, né? O 0023 segundos é o tempo desde da origem até chegar no primeiro ponto de retorno, que é o 0,9, né, metros. Depois ele vai passar por 0,25 pela segunda vez, né? Até aqui no gráfico dá para entender que tem dois pontos no gráfico que correspondem à posição 0,25 em módulo, né? Tem um primeiro tempo e um segundo tempo que eu mostrei ali para vocês, é o segundo tempo, né? Que ocorre em 0,083 segundos, que eu resolvi numericamente esses dois pontos que correspondem à posição 0,25, né? Certo? E aqui é o gráfico esquemático da posição versus tempo módulo, da posição versus tempo, né? Em metros. Posição em metros e tempo em segundos, né? E aí eu vou encaminhar agora o outro tipo de amortecimento, né? A gente viu o crítico, e agora a gente vai ver o supercrítico, né? Ou seja, um oscilador super amortecido, ou seja, o amortecimento é bem forte, muito forte. Isso vai ocorrer, claro, para o beta maior que ômega zero. Fala aí. Aquela parte ali do gráfico que o senhor estava mostrando, isso tem a ver com depois que o projeto é disparado e o canhão faz aquele recuo. Ele vai e volta. Está tudo associado ao recuo do canhão, né? Isso, tu pode ver, eu vou te acompanhar aqui, ó. O canhão recua aqui, ó. Ele está a parte da origem, né? Uhum. Vamos supor que é o centro de massa do canhão, né? Ele está em equilíbrio, aí dá aquela velocidade brutal, aí tá, ele está aqui na posição x igual a zero em t igual a zero, né? Certo? Ele está na posição de equilíbrio, aí ele aqui está em módulo, né? Mas ele está andando até chegar no 0,9, ele dá aquela caída, né? O recuo, chega em 0,9, aqui é o ponto de retorno, né? É onde dá aquela paradinha, que é o trancaço que ele dá lá embaixo, né? Dá o trancaço embaixo, que isso ocorre, a gente até sabe quando é que ocorre isso, né? 0,023, a gente tem como calcular. É 1 sobre beta, né? O tempo. Certo? E depois ele volta, né? Vai voltar lá para onde ele estava antes. Vai voltar até chegar em x igual a zero de novo. Então o gráfico está explicando o que está ocorrendo com a posição do centro de massa do canhão enquanto ele está realizando o movimento. Parte da origem, vai no primeiro ponto de retorno, que é quando ele dá o trancaço lá embaixo, volta, e volta na manha até chegar de volta onde ele estava inicialmente, né? Por isso duas Depois vezes... que ele chega ali na manha, aí os caras botam mais bala e faz de novo, tira de novo, né? Tá, então por isso duas vezes o 0,25 ali, né? É isso? Lembra, aqui ele vai passar duas vezes, eu estava mostrando aqui no meu desenho esquemático, não sei se estão enxergando aqui, né? Aqui é o desenho esquemático do canhão, como se fosse um sistema massa-mola que fica mais simples de nós ver, né? O 0,25 está aqui, ó, tá à esquerda da origem, 0,25. Ele passa duas vezes por aqui, né? Ó, ele passa primeiro, e depois quando ele volta do ponto de retorno, ele passa de novo. Então, tem dois tempos onde ele vai passar para o 0,25, ó, tá aqui, ó. O Wolfram Alpha te dá os dois tempos, ele resolve numericamente essa equação aqui, ó. Um é o 008, que eu mostrei aqui para vocês, que é o que nos interessa, né? Mas ele passa em 002, tá? Você tem que ser menor que 0023, claro, né? Em 002, um pouquinho, isso vai ser a primeira vez, o primeiro tempo onde ele passa para o 0,25. Mas ele passa por duas vezes, né? Pelo 0,25. Sim, não entendi. Na verdade, ele passa por duas vezes, a menos do ponto de equilíbrio, a menos do ponto de retorno, ele vai passar duas vezes por qualquer ponto aqui, né? Ele vai passar uma na ida e depois uma na volta, né? Não, entendi. Obrigado, senhor. Eu não sei se eu estou falando aqui do exemplo, para mim é claro que eu vejo muitos desses documentários de Segunda Guerra Mundial, que tem aqueles enormes, aqueles canhões que tem um recuo, né? Quando tu atira, o canhão não fica oscilando, né?
Ele vai lá, dá um trancaço e depois volta na manha, de volta para onde tem que estar, né? Não sei se vocês veem esses documentários. Certo? Posso continuar, William? Oi, senhor, sim? Não, pode continuar. Pode continuar. Tranquilo? Então, o que eu estava falando aqui, eu vou fazer o segundo caso, né? Um caso aqui é super amortecido, super crítico, né? Onde o amortecimento é grande. Então, o beta vai ser maior que o ômega zero. A gente acabou de fazer o caso onde o beta era igual ao ômega zero, que é o caso crítico, né? O caso linear. Aqui, então, o beta vai ser maior que o ômega zero. Eu até posso construir um ômega 2, que é a frequência associada a esse movimento amortecido supercrítico, mas lembrar que tanto o ômega 2 aqui não tem a ver com oscilação, né? Porque também no superamortecido eu não vou ter oscilação, né? No crítico e no supercrítico a gente não tem oscilação, a gente volta monotonicamente para a posição de equilíbrio sem ter oscilação, né? Ficar oscilando em um período, né? Mas eu posso construir o ômega 2 só para eu não ficar toda hora levando essa diferença, né? Beta 2 menos ômega 0 quadrado, né? Então, nesse caso aqui do oscilador superamortecido, onde o beta é maior que o ômega 0, eu vou ver lá que as raízes da equação característica, agora, antes no caso só tinha duas raízes iguais, agora eu vou voltar a ter duas raízes distintas, né? Duas raízes distintas, e agora, neste caso aqui do superamortecido, as raízes vão ser reais, né? Na aula passada a gente fez o subamortecido, as raízes da equação característica eram distintas, era mais ou menos ômega 1, mas era complexa, né? Era mais ou menos I ômega 1. Aqui não, aqui eu vou ter duas raízes, ômega 2 e mais ômega 2 e menos ômega 2, mas ambas são reais, né? Porque o ômega 2 é positivo definido, né? Porque o beta é maior que ômega 0. Bom, nesse caso a gente sabe como é que funciona a solução de movimento, né? Basicamente é a exponencial e na menos beta t, né? Que vai ser comum aos dois, né? E as raízes ômega 1 e menos ômega, perdão, mais ômega 2 e menos ômega 2 que vão ir nas exponenciais, né? Lembrando que, na verdade, a raiz da equação característica é menos beta mais ou menos ômega 2 no nosso caso, né? Menos beta mais ou menos ômega 2 são as raízes, né? Na verdade, aqui não está certo. Isso aqui é mais ou menos, perdão, menos beta mais ou menos ômega 2, né? Aqui a gente tem menos beta mais ou menos ômega 2. E aí, claro, o menos beta vai para fora, porque é comum aos dois, né? E a gente fica com as exponenciais com a frequência, entre aspas, né? Frequência ômega 2, que é um parâmetro, né, que a gente conhece. Isso é a posição uma função do tempo para o superamortecido. A gente pode calcular a velocidade. De novo, para calcular a velocidade a gente faz a derivada temporal da posição. De novo, a posição é um produto, né, de duas funções, né? Uma exponencial decrescente e outra aqui que é uma complicada, né, que são uma combinação de duas exponenciais, né, reais, né, com uma exponencial crescente no tempo e a outra é uma exponencial decrescente no tempo. Mas igual, é um produto de funções temporais, a derivada do produto tem que ser calculada, né? Então eu faço aqui em detalhes para vocês a derivada do produto, né? Derivo o primeiro, que é a derivada da exponencial, como a gente já fez, mantenho o termo em colchete, mais mantém a exponencial, deriva o termo em colchete, como a derivada aqui dentro do que está em colchete são exponenciais, é trivial, né? É a própria exponencial, a menos da derivada do expoente, né? Que é mais ou menos ômega 2, que está aqui, mais ou menos ômega 2 são as derivadas dos argumentos da exponencial temporal, tanto a crescente quanto a decrescente. Bom, vemos os termos que são em comum, na verdade o fator em comum é a exponencial decrescente, né? O que sobrar, sobrou, né? Então eu combino, claro, como eu vou ter 4 termos, né? São 4 termos, eu vou ver os termos em comum que acompanham a exponencial decrescente e a exponencial, a exponencial crescente e a decrescente, né? Certo? Então, os fatores que estão acompanhando as exponenciais estão dadas aqui a partir da derivada, né?
De novo, a gente tem as constantes, né? A1 e A2 vão ter que ser obtidas através das condições iniciais, né? Posição inicial e velocidade inicial vão ser usadas para determinar quanto é que são o A1 e o A2. Né? Mas igual, aqui eu tenho posição como função do tempo por supercrítico, amortecimento grande, e a velocidade como função do tempo nesse caso, certo? De novo, como eu fiz para o caso crítico, eu vou fazer casos gerais, né, de condições iniciais gerais. Então, vou começar com o primeiro caso que eu também fiz para o caso crítico, que é o caso onde eu parto do repouso, ou seja, a velocidade inicial zero, em algum ponto, diferente da origem. Então, a esquerda ou a direita da origem, mas parto do repouso, né? O V0 é zero. Com isso, eu vou calcular explicitamente, usando essas condições iniciais, quanto é que são os parâmetros, né, A1 e A2, para eu ter a solução particular, né, a solução única para esse movimento, dadas essas condições iniciais. Né? Bom, então, a posição inicial, que é x em t igual a zero, se a gente vier aqui na equação do movimento supercrítico, né, botar tempo igual a zero. Bom, as exponenciais em tempos igual a zero vão dar 1, né, então eu vou ter A1 mais A2, e essa exponencial, para tempo igual a zero, ficaria na zero, que é 1. Então, basicamente, x em zero é a soma do A1 com A2. Está aqui. X de zero é a soma do A1 com A2, que é igual à posição inicial. x0 é a condição inicial. Agora, vamos para a velocidade. A velocidade em t igual a zero, se a gente vir aqui. De novo, a exponencial aqui dá 1. As outras exponenciais também dão 1. O que sobra são os fatores constantes que estão aqui dentro, que envolvem o A1 e o A2. Está aqui. X ponto em zero é o termo em A1 mais o termo em A2, acompanhado pelos parâmetros ali deles, né? Isso tem que ser zero, porque a minha condição inicial é que é o parto do repouso. Só para facilitar, dar uma limpada nessa equação, eu vou dividir ambos os lados por ômega 2 menos beta, né? Que eu me livro desse termo aqui, né? Esse fator aqui. Aí eu fico com esta cara aqui para a segunda equação, que tem a ver com a velocidade, que é utilizada através da velocidade inicial. Né? Eu tenho, então, duas equações para o A1 e o A2, né? Os dois parâmetros. Né? Eu dou uma garimbada aqui, eu mostro que as duas equações para A1 e A2 são essas aqui. Ó. A primeira vem da condição inicial para a posição, e a segunda equação vem da condição inicial para a velocidade, né? Em t igual a zero. Bom, basicamente, eu tenho duas equações e dois parâmetros a determinar, eu consigo determinar claramente quem é A1 e A2 a partir das condições iniciais, que é o x0, o V0, que é zero no nosso caso, né? E os parâmetros do movimento, que é o beta, né? Que é o parâmetro de amortecimento, como amortecido tá, e o ômega 2, que depende do ômega 0 e do beta, né? Mas tá aqui. Então, por exemplo, se eu somar essas duas equações, eu cancelo os A1s, né? E aí eu obtenho uma relação apenas para A2. Estou somando essas duas equações. Isso vai me dar A2, que multiplica 1 mais esse fator aqui, que depende de ômega e beta, né? Tá aqui. Isso é igual a x0 na soma, né? Bom, aí eu isolo quanto é que é A2, né? Eu vejo que A2, nesse caso particular, é x0 ômega 2 menos beta dividido por 2 ômega 2. Né? Onde eu tive que fazer o MMC aqui, essa tralha, fiz aqui o MMC. Só para a gente ter o fator correto aqui para o A2. Se eu tenho um A2, aí eu substituo na equação original aqui, da soma do A2 e o A1 dando x0, né? Aqui. E obtenho o A1 a partir do A2. Determinar o A2, joga aqui, determina o A1. Eu mostro quanto é que é o A1 até o final. Tem que fazer MMC aqui, a continha numérica, mas o A1 também bem parecido com o A2, ou seja, os dois parâmetros são muito parecidos, a menos só troca o sinal aqui do beta. No A2 é menos beta e no A1 é mais beta. Ou seja, muito igual, muito parecido o fator, as constantes, né, para essa equação diferencial para essa condição inicial, né, partindo do repouso em algum lugar que não seja a origem, né, certo? Eu não quis colocar aqui fazer o gráfico porque é complicado, vai depender de quanto é que são os valores específicos, né, do x0 e do ômega 2 e do beta, né. Mas aqui eu vou fazer o segundo caso, onde aí eu vou estar na origem, eu parto da origem com uma certa velocidade. Pode ser para a esquerda ou para a direita, mas parto da origem com velocidade diferente de zero. Isso aí é parecido com o caso do canhão que a gente estava fazendo ali, né?
Tenham parte da origem com uma velocidade que é grande, né? Só que aqui, claro, eu estou fazendo solução para o superamortecido. O amortecimento é grande, né? Mas, caso geral, né? Parte da origem com uma certa velocidade, não importa para qual direção, né? Aí, de novo, vamos determinar a partir das condições iniciais quanto é que dá os parâmetros, né? Então, x0 é 0, que a posição inicial é nula. Então, A1 mais A2 tem que ser 0. Isso significa que o A2 é menos A1. Você já tem uma relação entre os parâmetros, né? A1 e A2. E a equação da velocidade, mesma coisa, é igual a V0. Então, daqui, como a gente sabe que A2 é igual a menos A1, a gente pode substituir aqui o A2 igual a menos A1 e obter quanto equivale o A1, por exemplo, né? Escrevo tudo em termos do A1, faz a continha a partir da equação da velocidade, eu vejo que o A1, eu tenho dois termos aqui, são 4 termos, mas 2 deles cancelam, né? Porque eu vou ter menos A1 beta e mais A1 beta. Eu vou ter um termo que é comum, que vai dar 2 ômega 2, né? Então tá aqui, e o V0 na direita, né? Então quando eu isolo o A1 dessa equação aqui, isso dá V0 sobre 2 ômega 2. Como o A2 é menos o A1, o A2 então vai ser menos V0 sobre 2 ômega 2. Aqui é bem claro a relação entre os parâmetros que entram, né, as constantes de integração, para essa condição inicial, partindo da origem com A1 a velocidade. O parâmetro A1 e A2 são bem parecidos, eles só mudam um sinal, né? Se eu substituir o A1 e A2 lá na posição como função do tempo, lembra que é exponencial, e a soma do A1 mais A2, onde o A1 e A2 estão acompanhados pelas exponenciais, né, crescentes e decrescentes, que estão aqui, né? Então, aqui, como o A1 e o A2 são iguais a menos de um sinal, eu posso passar o V0 sobre 2 ômega 0 para fora aqui, né, acompanhando a exponencial. E aqui dentro só sobrou essas duas exponenciais, né? Uma crescente e uma decrescente do mesmo argumento. O argumento é ômega 2t, né? Se vocês lembrarem do cálculo 1, tá? E lembrarem como é que é a definição da função seno hiperbólico de x, né? Ela é e na menos x menos e na menos x. E na x menos e na menos x dividido por 2, né? Vocês conseguem ver o que está aqui dentro do colchete? Basicamente, ela é 2 vezes a seno hiperbólico do argumento ômega 2t, né? Então, é só para usar o seno hiperbólico para escrever de maneira compacta, né? A solução do movimento, né, x como função do tempo, para esse caso onde eu parto da origem com uma velocidade com um oscilador supercrítico, né? Calculei as constantes de integração e escrevi a equação de movimento explicitamente. Da forma compacta, em termos do seno hiperbólico, é isso daqui, né? É V0, 2 ômega 0, exponencial decrescente, pesada por seno hiperbólico do argumento ômega 2t. Só para vocês lembrarem como é que se comporta o seno de ômega 2t, né? Aqui está a forma funcional qualitativa do seno hiperbólico. Dá para ver o que está acontecendo aqui, né? Para x muito grande, ele é um exponencial crescente. Para x negativo muito grande, ele é uma exponencial grande também, decrescente. Dá para ver claramente qual é que é o comportamento, né? Tanto para x positivo quanto para x negativo, né? Os assintóticos estão claros aqui da definição do seno hiperbólico. Tem esta cara aqui, né? Então, o que eu tenho aqui é um exponencial decrescente no tempo, pesada por uma criatura que é crescente no tempo, né? Porque aqui eu tenho a dependência ômega 2t dentro do argumento. Por exemplo, se x é positivo, se o tempo é positivo, se ômega 2t é sempre positivo, que é o nosso caso, né? A gente vai estar andando sempre aqui, né? Então, sempre essa função vai ser positivo definida tipo exponencial, né? Para tempo assintótico. Então, aqui eu tenho um balanço, um contrabalanço entre um decréscimo exponencial no tempo por um crescimento tipo exponencial também, mas com um peso diferente, que é o ômega 2, né? No tempo. Agora eu quero comparar, já que agora eu já sei qual é que é a solução da equação de movimento, eu vou comparar o caso crítico com o supercrítico, né? Para a mesma condição inicial. Eu calculei para nós ali qual é que era a solução do movimento para essa condição inicial no caso crítico, né? Partindo da origem com uma certa velocidade. Calculei para os dois casos, para o crítico e supercrítico. Aqui nós temos as duas equações de movimento. O que eu quero comparar agora é como é que ficam as razões das posições para esses dois tipos de oscilador, né? A posição como função do tempo para o crítico, dividido pela posição em função do tempo por supercrítico. Ou seja, eu quero calcular, na verdade, qual deles vai mais rápido para o
para o ponto de equilíbrio, né? Qual deles vai mais rápido para o ponto de equilíbrio? Se eu fizer essa razão, eu consigo entender para tempos assintóticos, eu consigo ver qual deles vai mais rápido, né? Qual tipo de movimento crítico vai mais rápido, né? Para o equilíbrio. Então, só para vocês lembrarem, né? No caso do oscilador crítico, eu mostrei para vocês que a posição como função do tempo, para essa condição inicial, né? Partindo da origem com uma velocidade qualquer, né? Tem esta cara, é um exponencial vezes linear no tempo. E o supercrítico eu acabei de mostrar, né? Depende do seno hiperbólico, né? Essa razão eu consigo ver que eu me livro dos exponenciais decrescentes em beta, né? A V0 também, né? Eu consigo então ver que a razão dentre as posições, no caso crítico e supercrítico, dependem desta razão, do ômega 2t dividido pelo seno hiperbólico de ômega 2t. Agora eu vou analisar como é que se comporta essa razão para tempos muito grandes, né? O tempo aqui não precisa ser infinito. Tempo muito grande para nós aqui, como quem está acompanhando o tempo é só ômega 2, basta tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2 para nós já funciona, né? A gente já vai ter tempos bem grandes. Tempos muito maior que 1 sobre ômega 2 já são tempos grandes, né? Então eu vou analisar este limite, tempos muito maiores que 1 ômega 2. No caso do denominador, que é o seno de ômega 2t, né, eu abro aqui de novo a expressão do seno hiperbólico, né, em termos dos argumentos ômega 2t, é uma soma de um exponencial crescente com uma decrescente. Mas se o tempo é grande, se t é grande, eu vejo que o termo dominante é o termo crescente comparado com o decrescente. Então, para tempos grandes, basicamente, o seno hiperbólico é dominado pelo um exponencial, né, crescente de ômega 2t. Então, eu consigo calcular para tempos assintóticos qual é que é a razão aqui, substituindo quanto é que vale o seno hiperbólico nesse limite para tempo muito grande, né? Então, o seno hiperbólico para tempo muito grande, quem domina é só o termo crescente, que é o e na ômega 2t, dividido por 2 aqui da definição de seno hiperbólico. Né? Quando eu boto lá na expressão para obter quanto é que é a razão, no caso, para tempo razoavelmente grande, comparando o crítico com o supercrítico, eu vejo que isso é ômega 2 sobre 2, né? E uma exponencial, né? Ela aparece exponencial crescente aqui embaixo, ela vai virar um exponencial decrescente quando eu coloco ela no numerador, né? Vezes o tempo que já estava ali, né? O que eu consigo ver aqui no tempo assintótico, né? Para tempos grandes, né? Que a posição, para o mesmo tempo, para o mesmo instante t, eu estou em posições diferentes. No caso crítico comparado com o supercrítico. Para o mesmo tempo t, as posições são dadas para esse fator aqui, ó, que depende do tempo. Né? Vocês conseguem ver que para tempos grandes, o x a posição para o mesmo tempo t, a posição que vai estar no caso crítico é muito, muito menor que, ou seja, muito mais próximo da origem, né? Ou seja, do ponto de equilíbrio, comparado com o supercrítico, que é o caso superamortecido, com um amortecimento grande, né? Então, eu consigo mostrar aqui, só para esse caso particular, partindo da origem com uma certa velocidade, né? Que eu atinjo o ponto de equilíbrio mais rapidamente no caso crítico que no caso supercrítico. Né? Eu estou em posições mais próximas do ponto de equilíbrio, comparando o crítico com o supercrítico. Né? Então, aqui eu vou fazer só o desenho esquemático das duas soluções para esta condição que eu acabei de falar, né? Partindo da origem com uma certa velocidade, e os comportamentos, né? Nos dois casos, no caso crítico e no caso supercrítico. Né? Aqui eu estou fazendo o esquema. Lembrando aqui que, para o caso do crítico, a gente conhece onde está localizado o ponto de retorno, né? É para tempo igual a 1 sobre beta. E aqui o caso supercrítico, né? Eu vejo que para o mesmo tempo, né? Vou pegar qualquer tempo aqui igual, né? Para o mesmo tempo, a posição associada ao crítico e ao supercrítico, elas são distintas, né? Para o crítico, eu estou muito mais próximo da origem do que no caso crítico para o mesmo tempo t. Então, no caso crítico, eu tinha comentado só para o ano passado, mas eu falo agora de novo, né? No caso crítico, a gente vai mais rápido para a posição de equilíbrio que no caso do superamortecido, com amortecimento grande, né? Então, no caso crítico, eu vou mais rápido. É o caso onde eu tenho um amortecimento levando mais rapidamente ao ponto de equilíbrio, né? Então, eu encerro a aula. Hoje a gente viu só amortecimento crítico e supercrítico, um pouquinho do
do subamortecido, né? Também deixei o link aqui para vocês terem um site que simula esses tipos de oscilação amortecidas que a gente viu. Lá nesse site vocês podem colocar as condições iniciais e simular esse gráfico aqui, né? X de t versus t, para várias condições iniciais e também para vários valores da frequência natural do sistema e do valor da constante de amortecimento. Tá? É bem interessante fazer as simulações para verem a forma específica, né, dada a condição inicial que vocês dão para o movimento, né, para a equação de movimento. Né? Vocês trabalharem como é que ficam as dependências com as condições iniciais. Né? Aqui eu me reduzi a só 2 condições iniciais gerais, só para a gente ver qualitativamente como é que funciona. Né? Então, vocês podem fazer o cálculo numérico, a simulação numérica, para as condições iniciais que vocês quiserem. Para os 3 tipos de osciladores, né? Crítico, supercrítico e subamortecido. Né? Na aula que vem eu vou analisar os espaços de fase. Lembra que quando a gente tinha oscilação livre, eu argumentei com vocês, discuti com vocês que no espaço de fase, os caminhos de fase para um oscilador livre são elipses. Né? E na aula que vem eu vou analisar quais é que são os caminhos de fase para esses osciladores que a gente está vendo aqui. Né? Tanto o subamortecido quanto os críticos. Né? Como é que a cara do movimento, não x de t e v de t, mas sim v versus x, como é que são os comportamentos, né? Ou seja, como é que são os caminhos de fase para osciladores amortecidos, né? A gente vai ver que o caminho de fase para subamortecimento são espirais, não elipses mais, mas espirais, né? Espirais descendentes no espaço de fase. E no caso do crítico, supercrítico, eu chamo de catavento, né? Tem uma forma de hélice de ventilador, né? Para os caminhos de fase no espaço de fase dos osciladores crítico e supercrítico. Né? Então, eu acabo por aqui. Na próxima aula a gente faz, então, a análise dos espaços de fase, né? Verifica os caminhos de fase para esses osciladores amortecidos. Lembrando que o espaço de fase, nesse caso aqui, é super importante, porque lembra, na maior parte do tempo, nesses casos aqui, né, as soluções, em geral, têm que ser numéricas, né, da equação de movimento. Né? Então, eu não tenho soluções toda hora analíticas, né, para eu consigo ver claramente o comportamento, mas o espaço de fase pode ser que ele seja mais fácil de entender o que está acontecendo com o movimento, analisando o espaço de fase comparado com a solução numérica, né, do movimento. E depois, na aula que vem, a gente vai continuar e vai introduzir mais uma componente no amortecimento, no oscilador amortecido, que é uma força externa. Então, a gente vai ver na aula que vem o oscilador amortecido forçado. Então, além de eu ter um movimento oscilador, eu tenho uma força restauradora, um amortecimento viscoso, eu vou introduzir uma força externa que vai introduzir energia mecânica de volta para dentro do sistema. Né? Lembrando que aqui no amortecido eu vou perdendo continuamente energia mecânica até chegar a ficar em repouso na origem. Né? Mas eu posso introduzir energia no sistema através de uma força externa. Então a gente vai, na aula que vem, analisar alguns casos de força externa. Né? O mais tipo é força externa que é periódica. Né? A gente pode fazer força externa constante, força externa periódica, e vamos ver o que vai acontecer com as características do movimento. Né? A gente vai ver que no oscilador forçado amortecido aparece um fenômeno que é o fenômeno eu vou ter a ressonância, né? Eu vou ter uma combinação, né, de um máximo das amplitudes de movimento se eu tenho concordância entre a frequência natural do oscilador e a frequência da força externa, se eu estou usando força externa periódica com alguma frequência associada a essa periodicidade. Né? Então, a gente vai ver também na aula que vem o oscilador amortecido forçado, certo? Certo? Termino por aqui. Peço para vocês seguirem os links depois para ver as simulações e também aquele cálculo numérico com o Wolfram das raízes daquela equação transcendental, né, que a gente estava utilizando para aquele caso numérico do canhão. Né? Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aqui tinha escrevido o William da... Boa noite para quem vai. Boa noite para todos. Perguntasse acho que é do seno hiperbólico, né? Ele é parecido com o X3, é crescente, né? Só que o crescimento é mais forte que o X3.
é exponencial, na verdade, né? Para tempo muito grande, basicamente é um exponencial dividido por 2, né? É mais forte. Ou seja, a curva, se colocar a x3 em cima, a x3 ela não sobe tão rápido, né? Para a síntota. Certo? Tranquilo? Mas a forma funcional é bem parecida mesmo, só que ela vai mais rápido para o infinito, né? Boa noite. Feito, pessoal.